nós estamos alegres! Isso mesmo, estamos aqui em mais um domingo. Hoje é dia 2 de agosto? 2 de agosto. 2 de agosto. Olha como passou rápido, gente. Voando! Nós estamos desde o início da quarentena aqui com você, trazendo a Escola Bíblica Dominical, que é a melhor escola que existe, Com né? certeza. E você não pode ficar sem os ensinamentos da Bíblia, a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui todos os domingos para te contar as histórias maravilhosas que estão neste livro. E todas as histórias da Bíblia têm um ensinamento, não é Sim, verdade? é verdade. Sempre nos ensina alguma coisa. Olha, a nossa sementinha caiu ali, não tem problema. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui, porque a Bíblia sempre nos ensina alguma coisa. O que será que o Senhor Jesus quer nos ensinar hoje, hein? O que será, hein? O que tem na nossa história hoje? Tem um velhinho? Tem um velhinho, tem um barco bem Grande? Tem um barco? enorme. Tem um arco-íris também? Tem chuvas. Tem arco-íris, chuva! Tem muitos animais? Muitos. Hoje nós vamos contar a história da Arca de Noé. E nós vamos falar sobre obediência. Mas antes vamos cantar, né? Vamos cantar uma canção muito linda chamada Arca de Noé, do CD especial da tia Ellen. Você que ainda não adquiriu o nosso CD ou você não conhece as nossas músicas, é só entrar lá no YouTube, né? Aqui no YouTube no caso. E você curte o nosso canal, você se inscreve, você vai receber as nossas histórias bíblicas, você vai receber dinâmicas, muitas novidades, e todas as nossas músicas estão disponíveis aqui no YouTube. Você pode ouvir, aprender, cantar. Vamos cantar, né? Vamos cantar a canção Arca de Noé. Vamos lá! Essa história que vou te contar está na Bíblia, no livro de Gênesis. Você vai entender como é bom obedecer ao Senhor. Quem obedece fica protegido. Deus não deixa obedecer. Vamos lá? O Senhor disse a Noé: construa uma grande arca, pois o dilúvio iria chegar.
Tá tudo É certo. assim mesmo. A nossa história, então, vai falar sobre a obediência de Noé, sobre o coração que Noé tinha, um coração bondoso e disposto a obedecer a Deus. Quem obedece a Deus é feliz, não é mesmo, tia Joyce? feliz. E o que a Bíblia nos ensina? Vamos ouvir o versículo de hoje? Vamos lá. Hoje nós vamos falar em Salmo 128:1, que nos diz assim, ó. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Mais uma vez, hein? Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. A gente anda nos caminhos do Senhor, por isso que a gente é mesmo. O feliz. segredo é andar nos caminhos do É. Senhor. E aí, como que foi a sua semana? Conta pra gente, hein? Você andou nos caminhos do Senhor? Será? Como que a gente anda nos caminhos do Senhor? Orando. O que mais, tia Carol? Ah, a gente tem que louvar o Senhor, Louvando ao Isso é Senhor. alegria. Se você é aquela criança que fica reclamando, que olha pro céu e diz, ó vida, ó azar, né? Sempre murmurando, sempre com cara de parece que chupou limão, você não está andando nos caminhos do Senhor. Mas temer ao Senhor é ter medo de Deus? Será? Será que tem medo de Deus? Ai, tem tanta gente que acha que Deus é um senhor bravo, É. não é? É. Que já joga um raio na cabeça da gente, não é? Será que Deus é Será? assim? Como é Deus pra você, hein? Será que a gente precisa ter medo de Deus, tia Joyce? Não precisa, não. Não. Deus, ele é amor também, Ai, né? que lindo. Ele cuida de nós. Mesmo. Então nós não precisamos ter medo de Deus. Deus é o nosso amigo. Nessa manhã, o Senhor diz pra você que Ele é o teu amigo. E amigo a gente conversa, É. amigo a gente joga a conversa Conta fora. segredo. E eu tô feliz que tem um monte de amigo nos assistindo. Um beijo pra Vanessa, que a Ana Lívia tá nos assistindo. Ana, beijo pra você, Ana Lívia. Também tá aqui com a gente a Ruth, nossa grande amiga. Ó, beijo pra Rutinha. Tá aqui com a gente também a Ivani. Ivani, um beijão, tô morrendo de saudade, hein? O Marcos Salles, que é a Gil Davi, né? Também estão nos assistindo. Seja muito bem-vindo à nossa escola dominical. E nós vamos falar então sobre Noé. Noé andava nos caminhos do Senhor, tia Joyce? Andava. Ele temia o Senhor? Temia. Sim. E nós vamos ouvir essa história, mas essa é a tia Carol. Sim, É, tia Carol, vamos vai lá. lá. Vou te contar um segredo, segredo da casa amarela. Pode abrir qualquer porta e também qualquer janela. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto há uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, com a história que vamos contar. A nossa história de hoje está registrada na nossa querida Bíblia, lá no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Tem uma Bíblia pertinho de você aí? Abre então a Bíblia no primeiro livro, a partir do capítulo 6. Nós vamos descobrir que as pessoas começaram a se multiplicar na terra. Muita gente, muitas pessoas, muitas crianças, Ai, que né? gostoso. Que delícia. Só que essas pessoas, tia Carol, começaram a desviar o seu coração do caminho. Ó, que a tia Joyce falou. O seu coração foi ficando longe de Deus. E a Bíblia conta que naqueles dias o Senhor viu a maldade do homem. Meu Deus. Porque Deus, ele vê todas as coisas. Tudo. Quando você está lá no seu quarto quietinho, Deus está vendo você. Quando você está sozinho, Deus também está te vendo. Quando você está com todo mundo, com a sua família, Deus também está te vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Isso mesmo. Que a Bíblia conta que o Senhor viu a maldade do ser humano e que a imaginação e os pensamentos dos homens, das mulheres, os levavam unicamente para o mal. Não tinha outro caminho que eles queriam seguir. Eu imagino, tia Carol, que eles mentiam, eles roubavam, eles eram desobedientes. Sabe o que eu acho que eles faziam? O quê? Eu acho que eles colocavam o pé na frente para as pessoas caírem. Eu não acredito. Eu acho. Será que eles judiavam das pessoas idosas? Eu acho que eles jogavam pedra no cachorro. Ai, coitado dos Puxavam
maldade. Sabe, crianças, muitas vezes nosso coração também está cheio de maldade. A gente vai se afastando de Deus e a maldade vai entrando no nosso coração. Quando a gente percebe, estamos contando mentiras, estamos desobedecendo o papai e a mamãe, estamos com preguiça. Eu recebi muitas mães hoje não, essa semana, falando que as crianças estão preguiçosas. Que Sim, preguiça. Tem criança que fica de pijama o dia todo. Não. Quando você acorda, você tem que agradecer ao Senhor pelo dia. Tirar esse pijama, pinchar esses cabelinhos, né? Escovar os dentes, por favor. Todo mundo escovando o dente, né? E aproveitar o dia que Deus te deu. Ah, mas eu tô de quarentena, não tem problema. Eu tenho certeza que tem um cantinho aí na sua casa para você brincar, um cantinho para você abrir a janela, olhar o sol, olhar o céu, não é verdade? Criançada, todo mundo tomando sol, né? Isso aí. Sol tem vitaminas que fazem a muito gente bom. crescer, ficar bonito, não é verdade? É verdade. Pois é. Mas, voltando à nossa história, a Bíblia conta que o Senhor ficou triste. Ai, Não, Deus tadinho. ficou triste, ficou chateado. Ai, coitado de Deus. Como que pode eu criar um ser humano, homens, mulheres, tão bonitos, cheios de alegria, cheios de vida, e eles estarem longe do meu caminho? Como que pode? E aí o Senhor disse que isso cortou o coração de Deus. Disse o Senhor, eu vou fazer desaparecer da face da terra tudo que tem vida. Vai sumir todo mundo, pessoas, animais, répteis, as aves do céu, porque eu estou muito triste com o que eu criei. Nossa. E a Bíblia conta que existia no meio de tudo isso um homem. Cadê? Um homem que amava ao Senhor. Olha só. E o nome dele era Noé. Era Noé. Isso mesmo, Noé. Noé, ele tinha a sua família. Vamos pegar a família de Noé? Tia Joyce. A família de Noé tá guardadinha aqui, ó. Será que era uma família grande? Será? Noé era casado com a sua esposa. E a Bíblia conta que ele tinha 3 filhos. Ele tinha 3 filhos. Deixa eu virar assim para ficar melhor para você ver. Olha só. O Noé, a sua esposa. E a Bíblia conta que eles tinham 3 filhos. E esses filhos eram casados e tinham as suas esposas, né? E quando Deus olhou para a terra, viu que Noé andava nos caminhos do Senhor. Olha lá, Gênesis capítulo 6, verso 8 diz assim, ó. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Olha que lindo. Que coisa boa, gente. Ou seja, Noé falava a verdade. Noé era obediente. Sim. Noé cuidava dos animais. Era muito amoroso. Noé era gentil. Quem não É. gosta de uma pessoa gentil, né? Tia Ellen, o que é ser gentil? São aquelas pessoas que têm aquelas palavras amáveis, Sim. né? Me conta aí, você anda falando por favor? Será? Pedindo com licença? Pedindo desculpa, não é? É verdade. Outra coisa que você pode fazer, que é muito gentil, quando você termina de fazer as suas refeições, pegar o prato e colocar na pia pra mamãe. Sim. Olha que legal. Outra gentileza que você pode fazer, que tem muita criança que acorda com uma cara feia, tia Carol, É verdade. né? Não, você quando acordar, você olhar para as pessoas à sua volta e dizer Bom dia. Antes de dormir, boa noite. Exatamente, são palavras gentis. E Noé era muito, muito gentil. Noé era bonzinho, Noé era obediente. E então a Bíblia conta que essa história nos afirma que ele era a única pessoa justa Uau. e íntegra na terra naquele tempo. Nossa, de todo mundo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Gente, que coisa mais linda. Noé tinha 3 filhos. O nome deles era Sem, Cã e Jafé. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava totalmente corrompida. Ao ver essa corrupção e como toda a raça humana tinha deixado de estar no caminho do Senhor, Deus disse a Noé, Noé,
Vamos conversar. Ai. Vamos conversar, Noé, porque eu tomei uma decisão. Eu decidi, Noé, acabar com todos os seres humanos por causa dos crimes, por causa da perversão, por causa das mentiras. Ah, será que está diferente do tempo que nós estamos vivendo hoje, hein? Hoje nós também estamos vivendo tempos difíceis, né? Cada dia mais, Tia Joyce, as notícias são assustadoras, né? Eu vou até compartilhar algo que eu vi ontem que eu fiquei triste. Na verdade, eu vi na sexta e vi ontem também. Né? De um youtuber famosinho aí, que foi convidado para dar palestras, né? Para falar sobre alguns assuntos. E eu fiquei triste porque ele não é uma referência para as crianças. Boa. Não é. E vocês sabem de quem que eu tô falando aí, né? Vocês sabem o nome dele. Sabe, crianças, nós temos que escolher quem é. Ó, vou fazer uma pergunta primeiro. Quem aí é esperto e inteligente? Tem criança esperta e inteligente aí? Criança esperta e inteligente, ela escolhe o que ela assiste, Tia Joyce. É verdade. Ela seleciona o que ela assiste. Não é qualquer historinha, qualquer coisa que apresentam pra ela que ela vai ficar assistindo. Então, você sabe de quem que eu tô falando. Nessa manhã, eu quero convidar você a escolher coisas boas pra você assistir. Ai, mas é tão legal. É lógico que é legal. Sabe por que é legal? Porque a nossa carne, ela quer ver só o que é feio. O que é ruim, o que é mentira, o que é estragado. Mas nessa manhã, você vai abrir bem os seus ouvidinhos para a palavra de Deus. E eu te convido a ser como Noé. Ele era íntegro, era bom, era obediente e andava conforme a vontade de Deus. E olha só o que aconteceu. Deus falou para Noé que ele estava muito triste com a raça humana, mas ele tinha uma aliança com Noé. Olha o que o Senhor falou lá no versículo 17. Noé, faça um barco, e Deus deu todas as orientações para Noé. Tia Carol falou qual era a madeira que queria. Olha! Qual que era a metragem. Falou que queria com 3 compartimentos. O Senhor deu tudo pronto para o Noé. Noé só tinha que obedecer. Ah, mas obedecer é muito fácil? Não. É fácil obedecer, crianças? Ai, obedecer é tão difícil. E sabia que nunca havia chovido sobre a terra. Quando Noé contou para as pessoas que ele ia fazer um barco, porque ia cair chuva sobre a terra, as pessoas começaram a rir de Noé. Ai, coitado. É isso mesmo. Então o Senhor falou, Noé, me obedeça, faça tudo isso que eu te orientei, porque eu vou cobrir a terra com água por meio de um dilúvio. O que é dilúvio? É uma grande quantidade de água, né? Caindo do céu. E aí, crianças, Deus disse assim, mas Noé, fica sossegado, fica tranquilo. Por quê? Eu prometo fazer uma aliança com você. Você entrará nessa embarcação com sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. E Noé fez conforme tudo Deus tinha lhe ordenado. Nossa, que corajoso, hein? Pois é, crianças. Passou-se muito tempo e Noé começou então a construção. Vamos ver o barco que Noé construiu? Noé então começou a construção. Deixa eu achar o barquinho aqui. E ele fez tudo conforme o Senhor havia lhe orientado. Olha só. Noé então construiu um grande barco. E no dia que o Senhor determinou, porque eu fiquei imaginando, né, tia Carol? O Senhor falou assim para Noé que os bichinhos iriam entrar na arca, né? Como será que o Noé fez, gente? Como carregar um elefante? Como carregar uma girafa? Nossa, e agora? Como, gente? Não precisou, porque quando Deus ordena, Deus cuida. E então, no dia que Deus determinou, começaram a chegar os animais. Tia Joyce, vamos mostrar os animais para essa turminha. Olha só. Tinha a gatinha. Cadê o gato? Vamos colocar, porque eram animais impares, né? Sim. O gato e a gatinha. E será que o gato não veio, gente? Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Não, vamos deixar o gato por aqui, ó. Isso, vamos chamar o senhor urso, a senhora ursa. Imagina, gente, o tamanho dessa arca pra caber tudo isso. Entraram os ursos, vai botando na arca aí, tia Carol. Entrou a senhora
Será que Noé fez uma chamada? Será, gente? O senhor gato e a senhora gatinha. A gatinha demorou porque com certeza ela estava se arrumando. Com certeza. Né? Ela estava se arrumando, olha só. Os gatinhos, a família de gatos também estavam lá. O leão e a senhora leoa. Olha só. Gente, todos os animais entraram na arca. De um a um foram entrando, né? Eu imagino que um compartimento ficou só para os animais menores, o outro talvez ficou para os animais grandões, né? Eu não sei como que Noé fez, mas o que importa é que Noé obedeceu e não foi fácil. Você imagina para os filhos de Noé como é que foi? Nossa. Imagina, chegaram lá na escola, seu pai tá tantã, seu pai tá caduco, nunca choveu, como que vai cair água? Seu pai tá doido? Mas Noé obedeceu. Noé fez tudo conforme o Senhor avisou. E no dia determinado, ele entrou na arca com a sua família. A arca era o lugar que eles estavam protegidos. Você sabia que hoje a nossa arca é Jesus? Sim. Se você estiver escondido em Jesus, você estará protegido. Amém. Você estará guardado. Tiaele, como eu me escondo em Jesus? Meditando na palavra do Senhor, ouvindo hinos, né, canções que falem do Senhor Jesus, evitando ficar muito tempo, crianças, na frente da televisão, do computador, do videogame, né? Nós estamos ouvindo muitas crianças que estão ficando até tristes, tia Carol, porque fica na televisão das 8 da manhã até as 8 da noite. No celular, né? No celular, não brinca, sabe? Não interage com a mamãe, com o papai, com os irmãozinhos. Você tem tanto brinquedo lá naquele quarto que eu tô sabendo. Tem muito brinquedo naquele quarto, então vai brincar, meu amor, vai se divertir. Vai ler histórias bíblicas, pede pra mamãe te contar, vai fazer desenhos da Bíblia, vai assistir desenhos também. Tem muitos desenhos que contam as histórias bíblicas. Você quer conhecer outras histórias? Entra lá na internet e digita, sabe, desenhos bíblicos. Você vai descobrir muitas histórias. Como que eu me escondo em Jesus? Colocando a minha mente no Senhor Jesus. Selecionando aquilo que eu vejo e aquilo que eu escuto. E então, crianças, no capítulo 7, finalmente chegou o grande dia. Uau. Noé, então, entrou na arca com a sua família, com todos os bichinhos, com as espécies de animais. Alguns animais, tia Carol, estavam em pares, mas outros animais eram 7 casais. Uau! Sabia disso? Não somente pares. Então, olha o versículo 2. Noé, leve para dentro da arca 7 casais de cada espécie de animal, macho e fêmea, e um casal de espécies de outros animais. Entendeu? As aves, olha só, as aves, ele levou 7 casais, as aves de cada espécie. E vou fazer chover sobre a terra durante 2 dias, tia Carol? Não. 5 dias? Não. 40 dias! 40 dias vou fazer chover sobre a terra. Puxa vida, podia vir uns dias pra cá de chuva, né? Então, não, não 40 é muito, nem dilúvio, não, nem dilúvio, né? Chuvinha é gostoso, aquela chuvinha que molha a terra, né? Aqui nós estamos vendo um período de muita seca. Por isso que a tia Joyce tá espirrando. Rinite. Não é corona, gente, é rinite. Essa noite, tia Carol, eu tive que colocar uma toalha molhada na janela, tá vendo? né? Uma bacia com água. Mamãe que está nos assistindo, fica a dica, viu? Quando o tempo estiver muito seco, né? E de repente você não tem um umidificador, que a gente só lembra de comprar quando não tem, né? E aí você pode colocar uma toalha molhada, bem molhada na janela, e uma bacia, tia Joyce, com água. É melhor. Né? Que o ambiente vai ficar mais úmido. Né? E essa noite nós temos que colocar lá em casa, porque tá muito seco, é verdade? Mas lá na Mãe Noé não estava seco não, pelo contrário, estava muito molhado. Gente, olha só, Noé fez tudo conforme o Senhor havia lhe ordenado. E então, começou a cair a chuva. Cadê a chuva, tia Joyce? Pega a chuva aí. Olha no capítulo 7, verso 13. E as chuvas começaram a cair. Olha só, gente. Era muita chuva que caía.
descia sobre a terra e molhava tudo o que estava sobre a terra. E então o dilúvio durou cerca de 40 dias. Os animais que entraram na arca estavam protegidos. Tia Carol, sabe quem foi que fechou a arca? Ai, quem será? Será que foi a esposa de Noé? Não. Então foi o filho que fechou? Também não. Quem foi que fechou, gente? O próprio Deus. Deus fechou a porta da arca, porque as pessoas começaram a gritar: Noé, abre a porta, nós queremos entrar. Mas não tinha mais jeito. A porta havia sido fechada pelo próprio Deus. E o que Deus fecha, ninguém abre. Sabe? Jesus voltará para buscar a sua igreja. E as pessoas também vão começar a chamar, gritar, pedindo socorro, né? Mas não vai ter mais jeito. Por isso, nessa manhã, se esconda na arca que é Jesus. Noé foi obediente ao Senhor. Por 40 dias, a terra foi invadida por águas. O dilúvio chegou como o Senhor havia ordenado que aconteceria. Tudo que havia na terra seca e que respirava, morreu. Assim foram destruídos todos os seres vivos que existiam na terra, tanto os seres humanos quanto os animais. Grandes, animais pequenos, animais que rastejam, as aves do céu. Apenas Noé e o que estavam com ele na embarcação sobreviveram. Noé sobreviveu porque ele foi obediente. O segredo de sermos felizes é sermos obedientes, obedecer ao nosso Deus, obedecer ao papai e à mamãe. Ai, como é difícil, mas eu sei que você consegue, porque você não está sozinho. Tem um amigo especial, o Espírito Santo, que está do seu lado. E ele te orienta: olha, isso é certo, isso não é certo. Quando você senta lá na frente do computador e o seu dedinho coça para colocar naquele youtuber que eu falei lá, o Espírito Santo fala no seu ouvidinho: ai, esse moço não é legal, ele não tem nada de bom para te ensinar. E aí você precisa ter força para obedecer a voz do amigo Espírito Santo. No capítulo 8, no verso 1, então Deus atentou para Noé e para todos que estavam na arca, e as águas começaram a baixar. E aí, crianças, Noé soltou uma pomba. Deixa a Joyce estar aqui, para aqui, ó. Isso, primeiro soltou o cobra, depois a pomba, mas nós vamos falar da pomba, olha só. E a pombinha voltou com um ramo de oliveira no seu bico. Isso significava que havia vida. Já não estava mais aquela molhação toda, né? As plantas já estavam crescendo novamente. Então, crianças, no verso 18, Noé, seus filhos, sua mulher e as suas noras saíram da embarcação. E a primeira coisa que Noé fez, Tia Carol, será que foi um churrasco? Não. Então ele encomendou um monte de coxinha e vamos comer coxinha, será? Também não. A Bíblia conta que Noé construiu um altar, tomou alguns animais e aves aceitáveis ao Senhor e ofereceu um sacrifício. Noé fez um culto, gente! Glória! Noé fez um culto, Noé celebrou ao Senhor. Ai, que coisa maravilhosa. E o Senhor ficou muito feliz com o que Noé fez, né? E o Senhor disse: nunca mais eu voltarei a amaldiçoar a terra por causa dos seres humanos, ainda que a inclinação dos seus corações seja sempre para o mal, desde a infância. Olha só, será que tem muita gente que fala criança não tem maldade? A nossa natureza, ela é má, né? O nosso coração, ele é pecaminoso. Olha só o que diz aqui, ó. Ainda que a inclinação dos seus corações seja sempre para o mal desde a infância. Não é a tia Ellen que está dizendo, é a Bíblia. Gênesis 8, 21. E nunca mais eu destruirei os seres viventes como fiz. Enquanto durar a terra, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, inverno e
dia e noite. E então, Deus abençoou Noé e seus filhos. E Deus estabeleceu uma aliança com Noé. E o sinal dessa aliança foi, olha só que coisa mais linda, gente, foi o arco-íris. Foi o sinal que Deus fez com Noé, a aliança que o Senhor fez, para que Noé se lembrasse. Olha lá o verso 16, verei o arco-íris e atentarei para a aliança eterna que Deus fez com os seres vivos. O arco-íris, ele é o símbolo da aliança com Deus para com os homens. Este é o símbolo do arco-íris. Assim como Deus fez uma aliança com Noé, Deus também estabelece uma aliança com você. Deus estabelece uma aliança com os nossos amigos que estão nos assistindo. Olha só, irmã Líria, beijo, estamos com saudade, viu, irmã Líria? Maria fez uma cirurgia, mas tá bem, né? Graças a Deus. A Aline Carvalho também está nos assistindo. Um beijo. A tia Vanessa está mandando aqui, ó. Saúde, tia Joyce. Vanessa, né, gente? Então, nessa manhã, o Senhor estabelece uma aliança com todos que estão nos assistindo. Eu sei que esse vídeo vai ser assistido durante a semana. Sim. Não importa qual é o dia que você está assistindo. Hoje, Deus estabelece uma aliança com você. Amém. Você crê nisso? Então nós vamos orar. Nós vamos orar pela tua casa, nós vamos orar pela tua vida. E eu quero lançar um desafio para todas as crianças que estão nos assistindo. Mas o desafio vem depois da oração. Põe a mãozinha assim no seu coração e nós vamos orar. Nós vamos interceder ao Senhor. Ó Deus, nós estamos diante da tua presença nessa manhã. Te pedimos que o Senhor venha abençoar todos que estão nos assistindo neste momento. E eu creio que o Senhor estabelece uma aliança com essa pessoa. Não importa se ela é criança, se ela é adulta, se ela já é idosa. Eu creio que o Senhor tem uma aliança conosco. Nessa manhã nós te pedimos a tua bênção sobre todos que estão conosco. Em nome de Jesus, amém. Qual é o desafio que nós vamos fazer essa semana? Eu quero desafiar você a ser obediente como foi Noé. Tá bom? Seja obediente aí na tua casa. Obediente à mamãe. Sim. Mamãe pediu para guardar a roupa dentro da gaveta. Mamãe não vai precisar mandar 2 vezes. Combinado? Os seus brinquedos organizados. Vamos surpreender a mamãe essa semana? Vamos arrumar? Vamos uma surpresa! A nossa gaveta. Vamos arrumar as gavetas essa semana? Hein? Ai, vamos surpreender a mamãe? Sabe aquela gaveta lá de meia, que tem meia furada? Ai. Meia suja. Nós vamos arrumar. Aquelas roupas atrás da porta. Nós vamos arrumar essa semana o nosso quarto. Tá bom? É o desafio que você vai cumprir essa semana. Vai organizar os seus sapatos. Quem sabe tem sapato lá que nem serve mais em você e você pode doar e abençoar outras crianças. Hein? Combinado? Combinado? Essa foi a nossa história de hoje. Eu gostei. Né? E nós vamos então encerrar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical com uma canção que fala sobre o que, tia Carol? Sobre obedecer. É uma prova de amor, ó. Que lindo. Foi na ferida, tia Carol. Né? Obediência é prova de amor. Tem muita gente falando eu te amo, mas não obedece. Não faz nada pra provar. Se você ama o seu pai e a sua mãe, você vai obedecer. Combinado? Então solta a canção aí. Um beijo pra vocês. Até a semana que vem. Vamos cantar. Essa é boa, hein? Quando essa preguiça embora, acorda, abre a janela. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria vou obedecer A quem? ao Senhor.
Jesus